pena de morte é eficaz para a diminuição da criminalidade? A pena de morte é tão antiga quanto o ser humano. Ela é aplicada legalmente em alguns países, como nos Estados Unidos, e ilegalmente, como no Brasil. Mas ela de fato diminui a criminalidade? Essa reflexão é relativamente nova. Nos Estados Unidos, várias pesquisas apontam que ela não é eficaz. Apontam que nos estados onde a pena de morte existe, os índices de criminalidade são mais altos do que naqueles estados onde ela não é aplicada. Além do fato de cerca de 150 pessoas terem sido acusadas injustamente. O livro que eu vou apresentar para você hoje trata de uma penitenciária onde existe o corredor da morte e o que o personagem central é condenado pena capital, a morrer na cadeira elétrica. Falo do livro A Espera de um Milagre, do escritor norte-americano Stephen King. Sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Stephen Edwin King nasceu no estado de Portland, nos Estados Unidos. Ele é um autor prolífico. Ele escreve ficção científica, drama, suspense, terror. É um leitor voraz. Lê em média 80 livros por ano. Tem uma biblioteca com aproximadamente 17 mil livros. Gente, é ou não é um paraíso? E acima de tudo, ele leu praticamente todos. Suas obras foram adaptadas para o cinema. É o caso O Iluminado, It, A Coisa, Um Sonho de Liberdade, Conta Comigo e A Espera de um Milagre. Ele, aliás, é um defensor de que suas obras sejam transformadas em roteiro. Inclusive, em seu site, ele deixa uma lista de contos para cineastas jovens emergentes adquirirem os direitos autorais pelo módico preço de, pasmem, $1. Esse cara vale a pena a gente conhecer. Do que se trata o livro A Espera de um Milagre? Primeiro, eu quero dizer, foi adaptado para o cinema em 1999, dirigido por Frank Darabont, tendo como personagens principais os atores Tom Hanks, Michael Clarke Duncan. Quem assistiu o filme chorou horrores. Mas do que se trata esse livro, do que se trata esse filme? O leitor é convidado a conhecer o Sr. Poe, que está num asilo e decide escrever suas memórias no tempo que ele trabalhou no presídio de Cold Mountain, onde existia o longo corredor verde, corredor da morte, o corredor que levava à velha fagulha. Quem era a velha fagulha? Cadeira elétrica. Nesse presídio, ele conviveu com assassinos condenados à pena capital. Ele vai conhecer um personagem muito diferente, John Coffey. Coffee, como aquilo que se bebe com leite, mas escreve diferente. Lá na penitenciária, Poe enfrenta uma infecção urinária terrível. Ele está sofrendo horrores. E esse período, essa época que ele trabalhou nessa penitenciária é na década de 30. Então, as infecções, elas eram tratadas com a sulfa, dava um efeito colateral terrível. E ele estava fazendo de tudo para ver se ele melhorava dessa infecção. E um dia que ele estava super mal, a penitenciária recebe esse condenado, John Coffey. E o John, ele é um negro enorme, forte ao extremo, com mais de 2 metros de altura. Ele entra chorando e sendo humilhado por um guardinha que a gente vai agarrar um ódio, pelo amor de Deus. O John é levado para a sua cela e a primeira
primeira pergunta que ele faz para o Paul é se durante a noite as luzes são mantidas acesas. Então já é a primeira incoerência que ele percebe entre aquela pessoa enorme de grande e o seu medo do escuro. E Paul fala para ele que o corredor fica iluminado. Pela primeira vez, ele sente desejo de cumprimentar um dos criminosos que ele é responsável. Aí acontece o primeiro fato que marca, na verdade o segundo, né? O primeiro foi o choque de ver essa pessoa enorme ter medo do escuro. O segundo é ele perceber que essa pessoa enorme tem quase que uma mentalidade de uma criança. E o terceiro, quando ele cumprimenta John, ele sente que ele é curado da sua infecção. Acontece uma cena, Stephen King descreve uma cena bem interessante com o John e o Paul, e ele percebe que ele é curado daquela infecção. Mas ele não comenta nada disso com ninguém. A partir daí, o leitor vai acompanhando a saga dessas pessoas que estão ali naquele presídio. Você vai conhecer os detentos, vai acompanhar a descrição minuciosa do autor sobre esses detentos, e o mais interessante é que ele não estabelece um julgamento, é o leitor que julga. Então você vai conhecer Paul, a partir desse encontro com John, ele vai saber por que ele está ali. John está ali porque ele foi acusado de ter estuprado e matado duas meninas. Paul foi acusado de ter sido pego com duas meninas em seus braços, mortas e chorando, sendo ele um homem negro com duas meninas brancas, num estado onde o racismo é marca registrada. A convivência de Paul e John nessa penitenciária vai fazer com que ele vá desconfiando da culpa do John. Por que ele vai desconfiando disso? Porque John, ele cura Paul da sua infecção, ele cura um personagem incrível, que é um ratinho, o Sr. Guizos, o ratinho de estimação de um dos detentos, um detento francês. Aliás, Stephen King, ele vai contar a história desse ratinho, como que ele aparece ali na penitenciária de uma forma primorosa. O John vai curar esse ratinho numa ação mirabolante. John também vai curar de um câncer avançado a esposa moribunda do diretor daquela penitenciária. Tudo isso faz com que o Paul desconfie da culpa do John. E aí ele vai fazer uma investigação paralela. Essa investigação paralela deixa o Paul assim com muitas dúvidas. Ele conversa com a esposa sobre isso. Inclusive, o diálogo que ele tem com o repórter que cobriu o julgamento do John Coffey é muito marcante. King também faz um paralelo sensível e real entre o corredor da morte e o asilo. Paul, ele coloca ali os dois detentos do corredor da morte e os idosos ali do asilo esperam a mesma coisa, o dia da sua execução. Ele também aponta que há pessoas cruéis dos dois lados das grades, dentro das grades e fora das grades. Paul, ele sofre com um cuidador que faz ele se lembrar de um policial que existia naquela época, que não tinha o menor talento para exercer aquela função, e que a gente acaba achando que aquele policial também era um maníaco. Ele só estava ali porque ele era parente do governador. Ele podia fazer o que ele queria, as crueldades que ele queria, ninguém podia chamar a atenção dele, porque ele tinha as costas quentes. Stephen King, ele mostra para nós que a pena de morte é cruel demais e é sensível ao extremo. Se você espera ao ler este livro que vai ter um livro de terror, você está muito enganado. Ele é drama do começo ao fim. Pegue o lenço, porque você vai chorar muito. Cada execução é um momento de muito choro. A execução do francês, que ela é muito cruel, pensada de forma muito cruel, daquele guardinha que a gente garra um ódio dele. O momento que cada detento faz a sua
sua oração também é emocionante. Tem um detento indígena, fica muito tenso, claro, ele vai morrer, ele sabe que ele vai morrer, ele não consegue fazer as suas tranças. Aí a filha dele faz as suas tranças. Gente, esse momento é emocionante demais. Quando a filha pede colocar umas penas e ela não pode, por conta da cadeira elétrica, de ser uma fagulha, de ter mais acidentes. Cada execução é triste demais. E como eu disse, Stephen King, ele não vai poupar detalhes. Os ensaios, que cada execução ela é ensaiada para que nada saia fora do lugar, colocar e retirar as cadeiras, ele não poupa detalhes. Convido você a ler este livro, dizer: John Coffey era ou não era um assassino? Aliás, eu desafio você a ler esse livro sem derramar uma única lágrima e concluir a leitura ainda concordando com a pena de morte. Espero você semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau, até!